Sejam bem-vindos ao canal Ateu de Deus. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o perdão de Deus, né? Por que eu queria falar sobre isso hoje? Ontem eu conversei com alguns amigos meus, né? E foi uma conversa bem longa, foi bem legal assim a nossa conversa, né? Todo mundo conversando, tentando entender uma visão do outro. Era eu que sou ateu, né? E cético, né? Não acredito em espírito, não acredito em Deus, não acredito em Jesus, né? Daí tinha junto um evangélico da congregação, tinha junto um ex-umbandista que já estudou muito também sobre a Bíblia. Não sei se ele já foi católico, alguma coisa assim, mas ele entende bastante, já estudou a Bíblia. Gosta muito de história, né, e tudo, e ele não é religioso, mas acredita que exista um Deus, embora não seja o mesmo Deus da Bíblia, né? E tinha um que é recente, ele era um bandista e ele recentemente assim, há 2 anos ele frequenta a igreja evangélica, né? E acredita em Deus, acredita em Jesus, ou seja, tínhamos dois evangélicos, um ex-umbandista e hoje em dia não religioso, né? Mas que acredita em um Deus, que não é o Deus da Bíblia, e eu, né? A gente estava em 4 ali. E a gente conversou sobre muitos assuntos, foi da hora a conversa, né? Parecia até a gente até tava brincando, né? Que era um podcast ali, né? Mas, enfim, né? A gente conversou e tal, e a gente chegou num assunto que eu perguntei assim, né? Poxa vida, uma pessoa que foi má durante a vida, foi ruim, sabe? Cometeu atrocidades aqui e abusou de criança, sabe? E fez, né? Fez coisas ruins aqui. Aí chega na hora de morrer. Aí ele pede perdão para Deus. E aí Deus lá, todo misericordioso, perdoa e leva esse cara pro céu, né? Pô, tá certo isso, né? Aí eu falei, eu não acho isso certo, né, e tal. Não concordo com isso. O evangélico, ele disse que era já de berço, né? Que tem um que era de berço e um recém-evangélico, né? O evangélico de berço. Ele comentou que sim, se ele, né, pediu perdão a Deus, Deus ele é bom, ele vai perdoar, né? E essa pessoa, né, se ele acreditou ali no último momento e pediu perdão, ela vai para o céu. E aí, o ex-umbandista, ele falou o seguinte, ele falou, você tem 2 filhas, né? Ele falou para mim, sim, tenho 2 filhas, o evangélico falou. Imagina se um cara abusa da sua filha. E aí, esse cara depois ele pede perdão para Deus e vai pro céu. O que você acha disso? Eu falei, tá, a polícia mostrou a favor, que pediu perdão e perdeu. Aí o ex-umbandista, ele explicou que o filho dele já foi abusado, né? Eu já sabia, mas eu não me lembrava dessa história porque já fazia tempo. E aí ele chegou e falou pra ele, o meu filho foi abusado. Então imagina a sua filha sendo abusada. Não é uma coisa que um outro disse, que um qualquer disse que eu não conheço. Ele falou, o meu filho foi abusado. E esse Deus aí, se ele perdoa só por causa do cara querer, né, pedir perdão ali e vai pro céu, que Deus é esse? Né, que, pô, perdoa tão fácil assim, né?
Não, tipo assim, aí ele foi, né, contra essa visão, né, desse perdão, assim, né, pra ir pro céu. E aí, né, depois ele completou e falou, e sabe quem que era, né, da onde que o que essa pessoa frequentava, né? Ele era um evangélico da congregação, né? E foi preso, né? Tudo mais, tal. Aí, né, você vê que aí o evangélico, né, ele ficou, né, assim, tipo, ele não sabia da história, né? Então ficou meio aquela coisa assim, né? Aí nesse momento aí, né, o ex-umbandista, ele saiu, né, pra tomar uma água e tal, depois ele voltou, a gente conversou tudo normal, numa boa, né? Mas assim, foi um momento ali um tenso, sabe? E daí depois disso, né, eu pensando, né, isso, refletindo, depois da gente ter conversado e tudo, a gente conversou sobre um monte de assunto de religiões, foi legal pra caramba. Mas aí, depois eu refletindo sobre isso aí, né, falei, caramba, o que que eu penso, né? Que eu não acredito em Deus, não acho que a pessoa tem que pedir o perdão, vai pro céu, né? E pior ainda, aquele que só pede perdão justamente com esse intuito de ir pro céu, né? Ele não está pedindo perdão porque ele às vezes se arrependeu realmente. Ele está pedindo perdão porque ele tem medo do inferno e ele quer ir para o céu. Então ele pede perdão porque ele sabe que ele vai para o inferno e tem medo do inferno. Então ele só pede esse perdão por medo de ir para o inferno. Não é porque ele às vezes realmente se sentiu arrependido. Esse cara, ele não tem que ir para o céu. Isso, assim, claro, eu não acredito em céu e nem em inferno. Então, qual é a minha visão do perdão? Eu acho que é uma coisa que teria que ser aqui. Se esse cara que fez uma maldade dessa, esse ou qualquer outro, né? Que faça um tipo de maldade dessa, né? Se realmente esse cara se arrepende e sente aquele incômodo que fala, puta que pariu, eu fiz uma merda, né? Nossa, assim, a pessoa, sinceramente, se ela de coração ali, sabe, se arrepende, eu não acho que ela tem que pedir perdão a Deus. A quem é que ela cometeu aquele ato ridículo? Foi ao garoto, né? Feriu o garoto, feriu a mãe, feriu o pai, feriu irmãos e família, vamos dizer assim, inteira. Ele não foi uma coisa, só uma. Ele pode ter causado ali um trauma familiar, sabe? É algo que machuca muito, não só a pessoa, né? Claro que é principalmente a pessoa, mas machuca toda a família, machuca muitas pessoas, né? Se essa pessoa realmente está arrependida, ela teria que chegar para essa pessoa a quem ela feriu e aí sim implorar perdão, explicar e falar de todo o coração com sinceridade para essa pessoa e para os familiares, explicar que realmente, sabe, se arrependeu e pedir perdão para essa pessoa que foi afetada e para todas as pessoas que foram afetadas por isso, sabe? E ainda assim eu acho que é difícil perdoar uma pessoa dessa, mas eu vejo que nessa situação eu acho que assim tá se tentando fazer algo para se redimir perante o que ele fez, entendeu?
Não ele chegar escondidinho na casa dele e pedir pro Deus para que perdoe. Ele não fez nada para Deus, ele fez pro menino. Ele tem que pedir perdão pro menino e pra família, pros pais. Imagina a raiva, o ódio, a vontade de matar esse cara, que não deve ficar os pais, né? Então, eu vejo que teria que ser isso, sabe? Não essas historinhas de Bíblia que, eles matavam lá o carneiro, botavam a mão, pronunciavam as palavras e passava o castigo não, o pecado dele para o carneiro, matava o carneiro e acabou. Aí depois Jesus foi lá e fez essa função, facilitou tudo, né? Não precisa nem mais ter carneiro para matar, né? Agora era só falar com nada que já estava perdoado, né? Então, cara, não. Se você pede perdão para Deus, a pessoa ali que foi abusada, a criança que foi abusada, ela não tá percebendo nada, ela não tá entendendo, ela não tá escutando que o cara tá pedindo perdão, nem nada, ele tá escondidinho lá, ele tá, sabe, sozinho, pedindo perdão por nada e pronto, foi embora o pecado dele? Que absurdo, cara, que idiotice eu falaria assim, que coisa, não, ridículo isso, não é assim. Eu acho que se ele fez algo de errado e se arrepende de verdade, sabe? É uma coisa que, puta, ele tá carregando e faz um peso na vida dele, sabe? E ele se arrepende mesmo e tem vontade de se livrar disso. Ele tem que encarar os fatos. Ele tem que chegar lá para essa pessoa, para essa criança e perante, claro, junto com os pais, né? Talvez até deva pedir, né, primeiro falar com os pais para os pais autorizarem, né, ele a falar com o menino. Apesar de que até eu acho que hoje em dia, neste caso que eu tô falando, eu acho que o menino já é de maior. Mas mesmo assim, ele machucou toda a família. Então, eu acho que o perdão só seria talvez redimido um pouco nessa situação, onde a pessoa realmente, de coração, se ela se arrepende e se ela se machuca, tá machucada todo dia pelo erro que ela sabe que ela cometeu, e chegar para aquela pessoa que ela feriu e para os familiares, para todos os que foram machucados com isso, sabe, e implorar perdão, talvez assim, eu acho que existiria uma possibilidade ali dessa pessoa, né, desse abusador, talvez se sentir um pouco melhor. Não que isso vá excluir a maldade que ele fez, mas eu acho que é um caminho muito mais razoável, né? Muito mais justo, talvez seria a palavra, não sei, do que pedir pra olhar pro céu e pedir pro nada, sabe? Escondidinho. Então, uma pessoa com uma falta de caráter dessa, eu não acho não que se é só ela pedir perdão a Deus que ela tem que ser perdoada. Nada disso. Eu acho que é que eu não acredito, né, em Deus, mas talvez se eu acreditasse, mesmo assim, não acho que teria que ser fácil assim, não, pedir perdão. Não, não faz sentido pra mim, não tem lógica eu te machucar e pedir perdão para outro. Nada a ver, nada a ver. Isso não.
é uma coisa que dá raiva, sabe? É uma coisa não, nossa, é muito fácil cometer um erro qualquer e depois pedir perdão para Deus. Tem gente que pede perdão todo dia. E eu vejo, eu vejo pessoas que não vou dizer todo dia porque eu não vejo essa pessoa todo dia. Mas ela fala uma coisa, né, me desculpa Deus se eu tô falando alguma coisa, alguma besteira, Deus me perdoe se se eu estiver falando, né, mas eu acho que assim, mas desculpa Deus se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu acho que, né, sabe, pessoa que fica repetindo, que fica a todo momento você vê que ela tá com medo, ela tá com medo o tempo inteiro, ela tá com medo o tempo inteiro de ser punida por Deus. Não é punida pelo diabo, por nada. Ela tem medo de ser punida por Deus, sabe? Né? Porque Deus, na Bíblia, ele é um punidor, né? Então, eu acho que é isso que eu queria desabafar aqui, né? Um pouco sobre essa parte de perdão para Deus, que eu não concordo, né? Se você faz maldade, você tem que pagar aqui. Se você se arrepende, você tem que ir lá e encarar essa pessoa de frente e pedir pra ela: se eu te fiz algum mal, eu tenho que te pedir perdão pra você. É como eu acabei de falar aqui agora, não é eu vim e machucar você e pedir perdão para outro. Isso aí não livra a cara de ninguém, não. Não tem como. Como é que vai tirar o meu pecado eu contando pro outro ali, pedindo perdão pro outro, se o outro não tem nada a ver com a história, né? Pessoal, é isso. Puder, deixa um like, se inscreve aí no canal. E até um próximo vídeo. Valeu!